na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Deus nos ouve. Com coragem e criatividade, enfrentamos esses tempos tão desafiadores e mesmo com afastamento de corpos, somos comunidade e celebramos com gratidão. O Deus triuno, fonte de todas as formas de vida, nos motiva para esse encontro celebrativo e nos acolhe, desejando que, como comunidade, corpo de Cristo, nos sintamos em sua comunhão. Damos graças a Deus pela terra e pelos frutos da terra. Damos graças a Deus pela vida que nos é concedida em sua graça a cada novo dia. Damos graças a Deus por este encontro de comunhão, de louvor e de gratidão. Renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver. Dá mais calor, sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. A cada dia nasce de novo sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver. Dá mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas. Amém. Oremos. Derrama sobre cada uma e cada um de nós teu Espírito, Senhor. Faze com que o recebamos como fogo vivo que ilumina e guia nossa comunidade. Guia-nos para um verdadeiro compromisso para com a vida abundante. Permita que o calor desse fogo vivo nos dê a energia necessária para enfrentar as dificuldades que se apresentam e também nos preencha de valentia para lutar contra tudo o que atenta contra a justiça e a paz. Derrama teu Espírito, Senhor. Faze com que o recebamos como um fogo vivo que nos una como teu corpo.
e assim tenhamos forças para consolar, apoiar, sustentar e manter a vida em todas as suas manifestações. Faze-nos crescer em coerência cristã, no testemunho fiel de tua mensagem em meio ao mundo que muitas vezes despreza a vida. Aviva, Senhor, esse fogo vivo, teu verdadeiro Espírito. Assim poderemos celebrar gratidão pelos frutos da comunhão e pela vida de todas as tuas criaturas. Escuta-nos, Senhor. Amém. Tenhamos um instante para recordar as últimas notícias lidas ou ouvidas. Tomemos um instante para pensar no que vemos ao nosso redor. Muito do que vemos e ouvimos tem a ver com a nossa incapacidade de viver em paz e harmonia na criação de Deus. Promovemos e vivemos em conflitos, os quais nos afastam de nossos semelhantes. Criamos situações de desvalorização ou de destruição da vida, a dádiva suprema concedida por Deus. Somos capazes de, através de nossas palavras e de nossas atitudes, causar dor, danos à natureza, desperdício dos recursos naturais. Assim, entreguemos perante o Criador e o mantenedor da vida tudo o que pesa em nossos corações e peçamos o seu perdão cantando. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e como sendo por ti, devendo estar no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração.
antes de tudo e de todos, está o amor de Deus. Deus nos criou, nos deu a vida e permite que multipliquemos vida. Pelo amor criador e vivificador de Deus, pela misericórdia de Deus, somos seu corpo vivo, somos comunidade e confiamos no perdão de nossos pecados. Já podemos amar e recriar a vida em Cristo. Já podemos renascer. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. 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 Irmãs e irmãos, façamos conjuntamente uma oração de ação de graças, conforme será projetada a seguir. Te agradecemos, ó Deus, por tua graça que move e motiva as pessoas que processam as colheitas, as que aram o solo e lançam as sementes com fé. Também agradecemos pelas pessoas que produzem, pelas que transportam, pelas que vendem e pelas que compram os produtos. Agradecemos pelas pessoas que industrializam e que trabalham nas cozinhas, transformando o que se colhe em alimentos. Te damos graças pela natureza que nos presenteia com bênçãos e frutos da terra. E ainda mais te louvamos, ó Deus eterno, porque sabemos que tudo isso é produto de tua graça criadora e sustentadora da vida. Através dos alimentos que produzimos e comemos, fortalece-nos para repartir e alimenta-nos para a vida eterna. Por Cristo, o pão que desceu do céu e ao qual somos unidas e unidos pelo batismo. Amém. Buscai primeiro
sentadas. Aleluia, aleluia. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. O tema deste nosso culto é: pelo batismo somos corpo, comunidade de Jesus Cristo. E nossa reflexão está baseada no texto bíblico de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 a 8. Leitura esta que ouviremos a seguir. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança e mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é o de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Querida comunidade, o termo misericórdia significa ter um coração aberto para a pessoa pobre, para o miserável. Ter misericórdia, portanto, é ter um coração aberto às misérias de outras pessoas. Mas quem são as pessoas pobres? Quem são os miseráveis? São todas as pessoas pequenas que não têm vez ou voz em nossa sociedade. Nesta sociedade na qual o valor ao ser é dado pelo que as pessoas produzem. Nós podemos incluir aí como pobres, como pequeninos e pequeninas, as crianças, as pessoas doentes, as pessoas isoladas, idosos e idosas, pessoas com deficiências ou tantas outras. Mas em Romanos 12, 1 a 8, nós tratamos da misericórdia de Deus, aquela misericórdia que excede tudo o que poderíamos dizer acerca da misericórdia humana. Muitas vezes nas Escrituras, Deus é chamado de Deus de misericórdias, isso mesmo, no plural. Paulo mesmo utilizou desta forma, conforme ouvimos, e fala das múltiplas faces da misericórdia divina, ou seja, o conjunto dos desejos de bem e dos desejos beneficentes de Deus para com suas criaturas. O apóstolo Paulo testemunhou e nos ensina que a graça de Deus nos é dada de múltiplas formas por toda a nossa vida.
A graça de Deus se manifesta em misericórdias, pois todos nós somos dependentes da graça de Deus. A misericórdia de Deus também se mostra para nós como promessa para depois desta vida. Concretamente, sentimos a graça de Deus em nosso dia a dia. Basta nos abrirmos sensivelmente a esta graça. Temos vida, temos inteligência e criatividade. Recebemos gestos de carinho. O olhar de uma criança ou um sorriso de uma pessoa amiga nada mais é do que a graça manifesta de Deus. Nós podemos desfrutar a beleza dadivosa da natureza que nos cerca e muito, muito mais. Todas essas bênçãos diárias são reflexos da misericórdia divina, pois há uma prova muito mais concreta e libertadora de que o amor de Deus vem ao nosso encontro. O fato de Deus ter enviado o seu próprio Filho Jesus Cristo para viver entre nós é muito mais do que reflexo da misericórdia de Deus. A vida de Jesus Cristo entre nós foi a misericórdia de Deus colocada em prática, posta diante de nós e conosco em plena realidade. Jesus Cristo não somente falou a respeito de Deus, mas através de seu existir e essencialmente através de sua morte e ressurreição, Jesus Cristo tornou realidade o amor de Deus. E Jesus não apela à boa vontade dos seres humanos ou a uma responsabilidade moral. Jesus Cristo aponta e concretiza que Deus vem ao nosso encontro. A infinita misericórdia de Deus, que é o ponto de partida para a nossa vida em comunhão, a misericórdia de Deus, que é o ponto de partida para termos comunhão, esta misericórdia foi traduzida em puríssimo amor em Jesus Cristo. E é esta misericórdia, este amor tão concreto, que torna as nossas ações ou as nossas reações de amor possíveis e também leves, agradáveis e espontâneas. Assim, o apóstolo Paulo também diz no texto que ouvimos: ofereçam os vossos corpos vivos como sinal de resposta ao amor de Deus. Deus é fonte de coragem. Deus é fonte de toda a consolação e de conforto. Isto Jesus trouxe a nós. E isto a pessoa cristã poderá comunicar. A partir do que Jesus trouxe a nós, somos compelidas a também realizar misericórdias no mundo que é de Deus. Esta imagem, a imagem de Deus misericordioso, é a imagem que nós, como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, precisamos fortalecer e transmitir ao mundo. Há uma palavra poética do pensador Neuhäusler que diz: o amor reivindicado por Jesus não tem limites, porque o próprio Deus não conhece medidas em seu amor. Tendo, pois, o ponto de partida do amor e da misericórdia de Deus evidenciado, sabendo que Paulo aborda questões bem práticas da vida em comunidade, afinal, o texto de Romanos 12 não é uma palavra para pessoas individualmente.
a carta de Paulo aos Romanos, que também nos chega nesta celebração de ação de graças, é uma palavra para uma comunidade. Comunidade, corpo de Cristo. Corpo, comunidade de Jesus Cristo, a partir e decisivamente do batismo. As misericórdias de Deus são ponto de partida para a nossa reunião em comunidade. A grande misericórdia de Deus na nossa direção foi o ato batismal, quando somos então arrebatados por esse amor incondicional que nos acompanha e que nos leva na direção de nossos semelhantes. Deus cria comunidade. Deus vislumbra que também nós podemos viver em comunidade e dedicar assim o nosso corpo, o nosso ser inteiro para o serviço agradável a Deus. Como fazemos isso? Paulo também indica e diz: façam isso, transformando as vossas consciências. Façam isso transformando-se pela renovação de vossa existência. Será isso menos importante que a misericórdia de Deus? Não, isto é a resposta à misericórdia de Deus. Resposta que nós colocamos no mundo, transformando-nos através de renovações contínuas de nosso modo de pensar, de nosso modo de ser e de existir. Transformai-vos. Ainda por estes dias, preparando a nossa cesta da ação de graças, que muitos e muitas de vocês estão a desfrutar neste momento, ao celebrarem este culto, nós conversávamos sobre a necessidade de fazermos formas para fazer os pães que estão nessa cesta, porque nós queríamos que todas as cestas fossem servidas da mesma forma. Contudo, na comunidade, nós não somos pessoas formatadas. Nós não somos feitos pela misericórdia de Deus como pessoas todas iguais umas às outras. Nós não estamos em formas. Nós somos diversos, nós somos diferentes. E também o apóstolo Paulo diz: transformai-vos continuamente. Não se deixem formatar. Trans, prefixo que significa movimento, para além daquilo que somos. Transformai-vos. Transpor barreiras. Transformar. Precisamos, assim, agir, caminhar, mudar. Temos isso porque Deus caminha conosco e nós não somos, na comunidade, pessoas construídas em formas, ou seja, não somos iguais, somos pura diversidade. E isso é o que nós queremos também celebrar na ação de graças, esta diversidade infinita da criação de Deus. Queremos celebrar e agradecer por isso. E ao termos um coração repleto de gratidão, mais e mais podemos nos misturar, podemos nos envolver e somos envolvidos pelo coração misericordioso, pelo coração amoroso de Deus. Deus constitui a cada um e cada uma de nós de forma inigualável. Nós não somos iguais a ninguém e por isso mesmo podemos experimentar a infinita graça de Deus também na nossa criação. Queremos, pois, a partir de um coração grato, de um coração repleto da própria misericórdia e amorosidade de Deus, caminharmos neste mundo e transformarmos o mundo a partir de nós, de nossa existência, fazermos um mundo diferente, porque nós somos comunidade batizada e envolvida
pelo amor de nosso Deus. Queremos continuar pensando sobre isso ao seguirmos desfrutando os elementos da nossa cesta, elementos também tão diversos e coloridos. Talvez em família, nesse momento, possamos, ou após ao culto, conversar sobre esses elementos, sobre a diversidade na criação de Deus, sobre o nosso olhar, em que medida o nosso olhar tem sido um olhar de misericórdia, em que medida o nosso coração está aberto às misérias do mundo. E especialmente queremos nos fortalecer como comunidade para transformar as misérias do mundo. Que Deus nos acompanhe, que Deus faça brotar em nós gratidão, ações de graças continuadas e assim possamos ser corpo de Cristo transformado e que transforma. Amém. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que alumei, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Se em minha vida não atuo como filho ou filha de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados simplesmente pelos bens materiais terrenos, será inútil dizer que estás nos céus. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição ou comodismo, será inútil dizer: santificado seja o teu nome. Se acho tão sedutora a vida vazia, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer: venha a nós o teu reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer: seja feita a tua vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando a vida e meus irmãos que passam fome, será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar, será inútil dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Se escolho o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Cristo, será inútil dizer: não nos deixes cair em tentação. Se por minha vontade procuro somente os prazeres materiais e tudo que é danoso me seduz, é inútil dizer: livra-nos do mal. Se sabendo que sou assim, com limitações e falhas, continuo me omitindo e nada faço para repartir, para melhorar a vida no mundo e para servir, será inútil dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se desconfio do poder de Deus, então será inútil dizer amém. Recebamos a bênção de Deus e seu envio. Em nossos corações e casas, haja bênção de Deus. em nosso ir e vir, Haja paz de Deus. em nossa vida e em nosso crer, Haja amor de Deus. em nossa despedida, se estendam os braços de Deus para nos guiar e nos proteger. Amém.